Oi, Patrícia. Boa noite, Rê. Tudo Boa bom? noite, tudo bem? Tudo jóia? Que delícia receber você. Tô vendo aqui as pessoas que estão Obrigada. entrando. Pode esperar falar um oizinho aí, vale Oizinho a para todo pena. mundo, né? Patrícia, minha Ah, colega, a outra Patrícia Lima aqui, minha colega de faculdade. Paola, estudante de fisioterapia. Estela, Lara, são mães de crianças que se interessam em postura, né? A Jo, muito bom. Vou falando um pouquinho de você, depois eu falo de novo, para todo mundo ir se o doutor inteirando, tá bom? Gustavo tá aqui. Que legal. Que legal. Ah, sim, o Obrigada. Gustavo, pediatra. Parabéns, Gustavo, hoje é dia do pediatra. Que graça, não É, hoje é dia sabia. do pediatra. Ai, que A legal, olha Estela, só. minha vizinha aqui, uma querida. É isso mesmo, Gustavo. A última live eu É, fiz com ele. foi ótima. Nossa, foi É, incrível. foi muito boa, né? O Gustavo é ótimo, ele tem umas lives ótimas também. Então, eu conheci a Patrícia, nós temos uma, não, várias amigas em comum. Depois nós descobrimos que temos Nossa, vários colegas físicos em o comum, mundo foi é muito muito legal. pequeno. Vendo seu currículo, descobri também que eu fiz a mesma especialização que você um ano depois, foi muito legal isso também. Essa é a minha bichete, então. É, isso mesmo. Lá na ortopedia, né, no Do Coen, 7. do Aham. 7, é. É muito interessante porque uma certa vez a Ingrid é minha colega de faculdade, me mandou um direct com uma publicação sua, do seu livro, que a gente vai comentar sobre Sim. ele. E aí nós conversamos, eu adquiri seu livro, nós marcamos de nos encontrar na semana que começou a pandemia, então nós não nos conhecemos pessoalmente, Você mas a estava viajando, gente né, em janeiro, quando você tava recebeu o viajando, livro, depois daí foi foi que foi, enrolando, né? né? Isso, a E a Sirlene Ingrid eu também. conheci no congresso, né, que ela é do Crefito 18, né? Então, se eu Isso, não a me Ingrid. engano, se eu não estou falando besteira, né? É, eu Mas não acho sei que o número do Crefito, mas é lá no Mato tá. Grosso, né? Ela foi Sim. para Cuiabá, voltou para lá, né? Para aquela Aham. parte de lá de cima, que nós nos conhecemos, que a gente fez faculdade no Mato Grosso do Sul. Mas deixa eu falar um pouco de você. Você é fisioterapeuta Tá. desde 98, mestre em ciências da reabilitação, especialista em psicossomática, especialista também no aparelho locomotor do esporte, né? Isso. Foi professora por bastante tempo, tenho aqui 14 anos. É ainda professora, convidada de vários cursos É, de pós-graduação, no Brasil, no México, no Chile, bem internacional. tive a honra de ir. Foi muito legal. Muito bom. E você tem estudado bastante, temos como postura, mobilidade, a fáscia, né? Nós duas Uhum. temos bastante coisa Muito em incomum. comum no nosso trabalho. E também autora desse livro aqui, Manual da Postura Infantil, um guia para pais e educadores. Tá aqui. Uhum. É só entrar lá no feed da Patrícia, tem um linkzinho lá, tá Uhum. bom? É facinho de adquirir, é muito simples a linguagem, é bem completo mesmo. E eu coloquei uma caixinha de pergunta. Se você quiser dar oi para mais alguém que você está vendo, Para vamos Érica, que falando. entrou aqui, que é uma querida, uma fisioterapeuta que super nos acompanha, assim, nossa, muito querida, tem um Que trabalho legal, lindo Érica. também. Muito bom. Eu vi a Sirlene também, ela mandou uma dessas perguntas, umas perguntas dessas que a gente vai ler Hum, agora. É uma tá. querida amiga minha, já atendi ela, atendi a filha. E foi interessante, a gente tem falado um pouco de consciência corporal, né? Que é uma coisa Uhum. que toda vez que a gente vai trabalhar postura, é uma coisa que a gente tem que trabalhar mesmo, né? Consciência corporal. E eu vou ler uma definição aqui do seu livro, Ai, que que gostoso! É gostoso a ouvir o livro Patrícia em outra voz. trata, a Patrícia trata assim como se fosse um diálogo de duas crianças, então é uma linguagem bem simples. Então, Davi e a Ana estão conversando sobre consciência corporal, e aí a Ana pergunta para ele sobre isso, e ele responde: Olha, Ana, eu entendi que consciência corporal é saber a posição do corpo. É como se tivéssemos olhinhos no corpo, e por isso podemos enxergar nosso corpo pelo que sentimos dele. Podemos perceber o como o nosso corpo está e como ele se move. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
Tá bom, uma honra para mim. Sobre a consciência corporal, especificamente, Rê? Sobre porque eu fiz o Comenta um pouco livro? do livro, como que Tá. surgiu tudo isso. Tá, vou tentar falar bem. Vou falar do livro um pouco. Assim, o livro, ele foi assim, tem um esquema bem simples, porque ele é como se fosse uma cartilha, né? Para a criança ler e para a gente conseguir conversar com ela a respeito da postura de uma forma tranquila, né? Sem ser uma imposição. Por isso que eu fiz um diálogo, né? Uhum, Bom, da onde veio essa ideia? Foi um pouco do meu período de professora, eu era supervisora de saúde pública e dos ciclos de vida. E aí, nesse sentido, a gente precisava entrar em contato com os pais, entrar em contato com a escola. Eu ficava numa escola, né, pública, uhum, e os meus alunos, eu treinava eles no papel do fisioterapeuta para atender na prevenção, que era a tá. atenção primária. E aí a gente fazia avaliação postural dentro do que era possível, né, para o conteúdo da época, Uhum, dentro, assim, da gente distribuir os conceitos de postura, do que prejudicaria uma postura, e como a criança, sendo que a patologia, muitas vezes, de disfunção postural, se ela começa a se desenvolver na infância, eu preciso lidar com a criança, né? uhum, E a gente tinha oportunidade, uma coordenação forte, colegas fortes, assim, de coesão, sabe? Da gente conseguir desenvolver um projeto. E uma escola que nos abriu a porta também, permitiu esse contato. Bom, tá. aí meus alunos desenvolviam cartilhas e nisso eu tinha assim, muita experiência nesse sentido. Experiência, a gente vai desenvolvendo muita experiência. Foram quase Uhum, 8 anos nesse percurso. Então eram muitas ideias. E quando eu fiz em 2018, 20 anos de formada, eu falei, nossa, queria deixar um divisor de águas aqui. E uhum. aí eu resolvi colocar essa história no papel e divulgar, porque é o que eu falei, quando a gente tem uma ideia, e se ela ficar só aqui, ela não vai É florescer, não só vai uma ideia. transformar. É só uma ideia. A gente conversou muito sobre isso já, né, Renata? É. E aí eu consegui colocar no papel, não é fácil, mas deu para colocar. Acho que a gente tem que falar do que deu os bons frutos, né? Aham. E agora eu tenho os livros, posso vender, tem também nas livrarias para ser comprado, né? A diferencial de comprar comigo é que eu adquiri mais livros agora da editora e eu gosto muito de mandar uma dedicatória, né? Mandei para Sim, eu tenho a minha você. aqui. Então eu acho que quem resolve levar a gente para casa por um livro, né? É muito interessante, né? Eu nunca pensei que eu fosse ser lida por alguém, imagina, né? Então, assim, eu faço esse cuidado de autografar e mandar para a pessoa, né? Via correio. Mas, enfim, então aí eu criei essa ideia. A gente fazia muitas coisas em teatro, fantoches, o do que cada grupo tinha a sua ideia. Uhum, E eles aí iam desenvolvendo como conversar com a criança. Cada tá. período tinha um objetivo, né? Mas sempre o corpo humano estava lá. Corpo humano, o peso da cabeça, o peso do corpo em si, como ele vai se locomover. E nesse sentido, a gente não ficava só falando para a criança o que é certo e o que é errado. A gente Aham, mostrava, e por gincanas, a gente fazia muita coisa legal, assim, mas na prevenção. E quando aí tinha tá, alguma coisa, a gente conversava em particular com o pai. Mas, tá. assim, era mais difícil ter o acesso para tratamento. Mas aí veio a ideia de fazer um livro no sentido de prevenção. Então, a Aham, criança que lê o livro com o pai, com o avô, ou lê sozinha, uma criança de 9 anos lê o livro sozinha. Mas mais cedo até, se tiver mais conteúdo de escrita, de leitura, também dá conta, porque uhum, a linguagem é uma ou outra palavra que é mais difícil, tá. mas de um modo geral dá para ler. Então essa é a história do Tá livro. joia, gostei. Gostei. Se você quiser ver mais alguém que entrou, quiser saudar aí algumas pessoas, eu Sim, tô olha vendo aqui só. uns vários conhecidos, pessoas Tem um legais. Muito super obrigada amigo por aqui da minha prestigiar a adolescência, o gente. Fábio Fará, e a esposa, que é uma dentista muito querida, minha tia Elaine Coteco aqui, minha mãe. Ah, a Olha, se eu for te Patrícia quer falar o de uma livro. pessoa. É, a Patrícia Lima, Fala, ela é minha fala. colega. Não, se eu for Ah, falar de uma pessoa que me surpreendeu, é o Cláudio Abuchain. Não vejo ele há muito tempo e ele tá aqui na live. Achei o máximo, mas tá eu bom. conheço um Buxaí, mas não sei se é ele, acho que não. Que Vamos lá, eu vou graça, nas gente. suas E a Darcy perguntas. é amiga da Ah, tá minha bom. mãe, uma querida, sou amiga do filho Ó, dela. Dr. Cláudio Lem, pediatra, muito Oh, parabéns obrigada. para ele também, que é dia do É, também dia do pediatra. pediatra. Então, Patrícia, eu tenho umas perguntas que vieram lá na caixinha de perguntas. Oi, Dr. Uhum, Cláudio. E é, eu vou começar a fazer para você, tá bom? Para esclarecer.
A primeira pergunta que veio, foi imediatamente depois que eu coloquei, foi o que é consciência corporal? E eu tenho colocado bastante no meu stories, né, que um corpo sem dor se conquista. E aí, a mesma pessoa que perguntou o que é consciência corporal, ela colocou na mesma pergunta, a consciência corporal também se conquista? Acho que ela usou a palavra um pouco por causa do que eu tenho colocado, mas eu queria então que a gente falasse dessas duas coisas. O que é consciência corporal e se a gente conquista a consciência corporal. Nossa, obrigada por quem fez essa pergunta, hein? Brilhante. O livro tem um capítulo que eu falo disso, que é consciência corporal, para mostrar para a criança que, assim, a minha... Por que que eu fiz isso? Porque a minha grande preocupação é quando a gente vira para uma criança e fala assim, senta direito, sabe? Aquilo me dá um negócio, porque, assim, eu entendo a pergunta de quem faz, ou a frase imperativa de quem fala. Senta, né? Senta direito, endireita essas costas, porque essa pessoa também não tem outro recurso para fazer isso. Mas a criança, ela fica sem saída, porque ela entende essa frase e fala: e agora? O que é sentar direito? Não sei sentar, então, né? Né? Mas eu tô sentada, né? Então eu começo a conversar com a criança um pouco em relação ao que é a consciência corporal. Poxa, consciência, tá aqui dentro, legal. E aí o que é o corpo? Então assim, o corpo tem uma sabedoria muito grande e ele vai perceber e vai informar, assim, ele vai se entortar e vai perceber que não tá bem. Algum informante vai avisar que não tá legal, mas às vezes esse informante não avisa. Então eu vou conversando com a criança, porque assim, consciência corporal é saber como o corpo está posicionado. E aí eu não posso contar muito o livro, mas essa parte eu vou contar. Não, tá bom. Não, só essa partezinha que eu acho linda, que foi uma baita sacada que eu tive quando eu escrevi, que são os olhinhos que estão no corpo todo, né? Que são os investigadores, que eles estão contando tudo e estão informando o cérebro, né? Então, para mostrar para a criança que é uma autoridade, ela começar a conhecer o corpo dela e ela é dona desse corpo e ela vai ser dona no sentido de se apropriar, né? De tomar conta, né? E aí ela vai desenrolando. Então eu tento falar de uma forma bem simples com a criança, sem trazer nenhuma... Tem parte técnica, apesar de tudo no livro, claro. Mas é mais para ela entender que a gente pode sim, a segunda parte da pergunta, como é que ela falou? Adquirir... A consciência corporal também se conquista? Se conquista. Eu acho lindo. Primeiro a sua frase eu acho linda. E é de muito assim... É auspiciosa, né? Porque a gente acaba conquistando um corpo e é nosso. Então, isso que eu acho legal, mesmo na fisioterapia, a gente faz uma sessão de fisioterapia postural, ou seja, de outra. Mas assim, a pessoa paga uma sessão, eu brinco, e ela leva para o resto da vida aquela informação. Então, é nesse sentido que eu falo que é auspicioso se conquistar alguma coisa, né? E é algo prazeroso, porque é seu, você vai cuidar. Né? Então, eu acho que a gente precisa trabalhar, por isso que eu falo consciência corporal, porque o fato de estar consciente está conectando você ao que é seu corpo. Você precisa tomar conta dele. A gente poderia até usar uma conexão corporal, né? Sim, para ótimo, identificar, ótimo. Né? A Dr. Cláudia falando, tem que aprender na infância, caso contrário, terá problemas mais tarde. Podemos até comentar sobre isso. Tem uma pergunta aqui sobre isso, que seria quando não tratamos isso na infância, né? Qual é o prejuízo? Aí acho que dá para a gente emendar com esse comentário que ele está falando, Sim, eu acho que assim, quando a gente consegue já ter um hábito, né? Porque eu falo, que tem muitos livros hoje em dia de hábitos, envolve até motivação, mas falar em hábitos, um hábito, ele não nasce com a gente adquire ele. Né? A gente conquista. A gente não virava dessa forma, mas agora eu viro. Então, se eu aprendo um hábito, eu acabo também, às vezes, aprendendo um vício postural, uma má postura, um jeito postural. Então, eu posso reaprender de uma outra forma, né? Acontece que quando a gente está na fase da infância, tudo que a gente aprende, a gente acha que só está na infância. A gente acha que depois que a gente passou de ano, a gente não aprende mais nada. E aí a forma de aprender a lidar com esse corpo, isso assim, dá para outras lives também, viu, Renata? Lógico. Essa parte de aprendizagem corporal. É muito amplo, mas eu vou tentar falar só um pouquinho. A gente tem que reconquistar a forma de aprender.
Então, isso que o Dr. Cláudio falou é muito importante. Quando eu aprendo na infância a lidar com o meu corpo e tomar conta dele, é mais fácil lá na frente eu saber disso. Agora, às vezes, lá na frente eu tenho que tomar conta de uma dor, não é só de um corpo, é de um prejuízo, né, de um déficit aí de alguma coisa, que eu tenho que lidar com o aprendizado, com a minha deficiência naquilo e como é a forma de eu aprender. Então, quando a gente está na fase da criança, parece que é muito fácil. A criança tem que aprender. Eu não gosto dessa frase tem que, mas ser criança parece que está imbuído isso. Eu aprendo, né? Só que a gente tem quantas frases, quantos livros, quantos autores escrevendo sobre isso, tipo assim, aprendizagem, neuroaprendizagem, tem tanta coisa nisso que a vida toda é todo dia, é toda hora a gente está aprendendo, né? Então é salutar aprender, se não estacionar. Mas com certeza, se eu aprendo na infância, é mais fácil, porque dá trabalho lidar com o corpo, dá trabalho lidar com algumas questões, né? Não sei se eu respondi ou se eu abri muito. Não, por mim sim, se não for respondida, as pessoas podem Dr. Cláudio, perguntar e responde aí, por comentar favor. e tal. Eu gosto dessa palavra se conquista, Patrícia, porque assim, como vocês sabem, né, nós trabalhamos com dor e dor crônica e dor por causa de alguma outra patologia adquirida ou não, né, sem, às vezes, idiopática, né, sem saber de onde que vem. Então, isso muitas vezes não é uma coisa que a criança escolheu, né? Assim como, às vezes, alguma escoliose congênita, tem algumas coisas que a criança não escolheu. Então, por isso eu gosto da palavra se conquista, porque muita gente nasce sem dor e passa a vida sem dor e morre sem dor. Outras pessoas têm dor por mau uso do corpo, né? Porque não aprenderam, não é que ela usa mal porque ela quer simplesmente, não aprenderam a usar bem o corpo. E outras pessoas simplesmente nasceram com dor, né? Tem uma sensibilidade um pouco maior à dor. Então, por isso eu gosto dessa palavra se conquista, porque mesmo que isso tenha vindo para mim sem eu escolher, eu posso conquistar um corpo diferente, né? E por isso que eu acho tão importante essa questão da consciência, dessa conexão, né, minha com o meu corpo, né? Então, quando você fala dos olhinhos do corpo, acho que não vou entrar a fundo sobre isso porque está aqui no livro, deixa um pouco de curiosidade, né? Não, uma coisa ou outra pode se falar. Eu não pode falar tudo lá, porque tem uma lei que chama... desculpa. Chama Seara, alguma... que você não pode mostrar muita coisa do livro mostrar, mesmo, né? Ficar mostrando e deixando aí. Mas é mais pela conexão, né? Essa consciência e conexão. Eu aceitando o meu corpo, eu me conecto com ele, eu posso conquistar várias coisas, né? Uma consciência corporal, um corpo sem dor, uma boa postura, enfim, né? Sim. Eu vou seguindo aqui nas perguntas, se alguém quiser perguntar, se você quiser me atalhar aí. Tá bom. Porque Dr. Cláudio, eu também falo demais. Não, mas é que é ótimo, é que às vezes algumas coisas, quando a gente está em contato, né? E é isso que eu falo, a ação, a ideia em ação. A gente em contato, eu e você, a gente rende muito mesmo nas conversas, né? É muito legal isso, né? Um despertar de várias ideias assim juntas. Então, às vezes, quando a gente está falando uma coisa, é legal. Ai, a Alba é sensacional, acolher minha amiga. Acolher o corpo. Né? Porque quando a gente tem esse sentido, então é legal às vezes falando e as pessoas colocarem, porque nos ajuda também a trilhar, né, a live. Uma aqui, palavrinha né? que falta, né? Sim. Então, qual a diferença de consciência corporal de crianças para adulto? Qual que é essa diferença, assim? Se a gente pode dizer que existe uma diferença, que veio uma pergunta assim. Tá. Olha, eu não sei se tem totalmente uma diferença, porque eu acho que é o que você falou, vai se conquistando. Então, assim, a informação dessa consciência está lá no nosso cérebro, tem uma área específica do homúnculo de Penfield, né? Tem uma área registrada. Então, conforme eu uso esse corpo, eu tenho maior registro dele. É notório que algumas áreas são mais utilizadas, né? Então, elas são mais... Os inputs neuronais chegam mais rápidos nela. Então, a parte da fala, a parte da visão, a parte da mão. Então, nesse sentido, eu tenho áreas que são mais estimuladas e de retorno também. Então, o feedback acontece de uma maneira mais rápida. As partes que eu uso menos, elas acabam ficando um pouco adormecidas.
Tá. Então, eu queria passar, então, não sei se é só uma diferença de criança para adulto, mas acho que tem um período da criança crescendo, que eu acho que a gente comentou uma hora, que eu acho que talvez caiba a gente falar agora, Tá. que a criança e o adolescente, ele vai desenvolvendo. A criança, como ela está em crescimento, e a criança pula muito, brinca muito, ela usa muito o corpo dela. Então, parece, né, que a consciência corporal ela tá mais pertinente, mais vibrando assim, vamos imaginar, de Uhum. estímulos na fase da criança e um pouco na do adolescente também. E Uhum. parece que daí na fase adulta a gente tem que ficar quieto, né? Não que na criança não, a gente escuta muito a criança, fica quieta e tal, mas não é esse conteúdo que eu tô querendo. É mais Uhum. como que se explora o corpo. Então, uma pessoa que não explora tanto o corpo acaba tendo um pouco mais adormecida essa região de essa parte do homúnculo e tal. E eu acho que daí o que fica muito mais à tona são as regiões de dores, as regiões mais sensíveis. Então, o cérebro entende tudo como diferente, como dor. E ele acaba não Uhum. entendendo como uma via de acesso. Ah, é diferente, né? Porque também às vezes eu nem me permito fazer o diferente com o meu corpo. Então, nesse sentido, entendeu? Não acho que tem uma diferença, eu acho que tem uma questão, tem uma diferença de exploração desse corpo. Sim. Mas ela tá aqui, a área tá lá, Aham. né, do homúnculo de Penfield. Mas assim, aproveitando isso que você falou, não é uma pergunta que veio, é uma Hum, observação assim que eu vejo de consultório, né? hum, Eu vejo cada vez mais crianças que não têm a menor conexão com o corpo. Crianças que uhum, não entenderam ainda onde está o joelho, cadê as escápulas? Não por esse nome, mas mesmo que você aponte o osso numa figura, nossa, eu tenho esse osso aqui. uhum, Eu vejo que o sedentarismo e a criança do sofá, a criança uhum, de muito tempo quieta, parada, né, sem grandes estímulos corporais, assim, eu vejo ela cada vez mais presente, né? Porque não sim, sei, mas há um tempo atrás a criança vinha muito para reabilitação, porque teve uma queda, desenvolveu uma compensação ou uma escoliose, algumas coisas menos gritantes, assim, de fraqueza muscular, de encurtamento, de falta de uso do corpo mesmo, né? Parece que isso é uma coisa mais presente agora, né? uhum, Então, muito mais criança sedentária, muito mais criança dentro de um espaço muito pequeno, de apartamento, ou não só apartamento, gente. Tem muita gente que mora em boas casas, que tem acesso a bons condomínios e que também não exploram o esses corpo. espaços, né? Uhum. Falei de apartamento só como um jargão, assim, Sim, né? sim. Não por esse motivo, mas eu não sei se isso é uma coisa só que eu observo, ou se é uma questão geral, assim, que tem aparecido mais, né? Não sei como que é isso para você também. Para mim aparece também é que eu acabo recebendo muitas crianças, como eu acabo tratando muitos pais e tal, muitos pais acabam me mandando a criança para eu avaliar e a gente vai fazendo alguns trabalhos específicos mais de Uhum, prevenção. Então, são problemas assim, olha, eu estou percebendo que ele está ficando com a barriga muito para frente. Eu estou tá. percebendo que quando ele para, ele fica muito molinho naquela posição de preguiça, ou ele Uhum, senta. Então, aí me traz e a gente avalia e faz um planejamento de como que vai ser o tratamento de acordo com as agendas e tal, e a uhum, gente também vai priorizar, mas isso acho que a gente vai falar até mais para frente. Agora, então, nessa criança que está mais parada, ela também não está explorando o corpo, né? é. Então, não sei, vai vir outras questões aí também, ou só, não só pelo sedentarismo, mas essa conexão com o corpo dela. Então, assim, Uhum, não só saber aonde está o corpo, mas é como ela faz o movimento, como ela levanta para pegar uma água, como ela levanta para ter uma ativação de um reflexo, né? Então, numa uhum. brincadeira de jogo, boba, boba que eu digo assim, sem nenhuma regra, uma Sim. brincadeira, ela é mais, ela não consegue ter essa ativação tão, tão normal e bom, né? Uma ativação normal do corpo, que era para Uhum, acontecer. Então, a criança mais parada, a gente vai ter uma, assim, talvez uma dificuldade desse tônus postural, que é normal, mas ela não uhum. vai estar tão trabalhada. Mas você tinha falado uma outra coisa quando você começou que eu me perdi na resposta. Desculpa. O que Eu já que foi, esqueci. será? Você também? Tá. Não tem Mas é problema, alguma só falar. coisa nisso de explorar essa consciência corporal nessa criança, né? E no adulto que a gente estava falando. Uhum. Enfim, daqui a pouco volta. Volta. Eu vou partindo então para as outras perguntas, tá?
Tá. Então, aqui isso já está respondido. Uma criança é capaz de adquirir essa consciência? Acho que sim, né? Já Sim, respondeu. sim. Da infância para a adolescência, o corpo muda muito. Ela está fazendo uma afirmação. É por Uhum. isso que as crianças são tão desajeitadas nessa época? Nossa, que pergunta legal. É um pouco sim, porque assim, o corpo é muito legal isso. A gente tem dois pediatras, não sei se eles ainda estão aqui, né? Mas o Uhum. corpo, né, Rê, não cresce simetricamente, ele cresce um pouco. A tíbia, o osso da perna, ele cresce um pouco o osso do ombro, ele vai crescendo. Se ele está sendo É. estimulado, ele de repente tem um pá, cresceu de uma vez, mas às vezes Uhum. não. Nesse sentido, aí acaba acontecendo isso. A criança tem um esquema, né? Então, muito fácil perceber isso com o bebê, com criança que está andando. Ela passa embaixo da mesa e a trilha dela. De repente, ela vai, passa, pá, taca a cabeça. Bate. Porque ela cresceu. Uhum. Então, ela cresceu, mas ela não percebeu que ela cresceu. É. E o adolescente também. Então, é aquela fase que a gente fala, ele leva a toalha, ele vai pegar o jarro de água, ele pega e derruba, porque ele não vê, então o braço está mais comprido do que ele esperava. Uhum. Dinamizar a força para isso também, às vezes ele muda. Quando às vezes começa a fazer um novo gesto esportivo e ele tem que aprender não só a técnica, mas a como usar o corpo dele. Então entra aquela parte que a gente falou da harmonia corporal, né? De fazer, de repente, um gesto lá do tênis. Ele, sabe, 3 semanas ele estava melhor do que de repente ele piora, né? Então, É. tudo isso faz parte, sim, dessa fase desajeitada, mas graças a Deus cresce e fica maravilhoso. Até eu vi aqui o Referência Futebol Clube, que o Walter, obrigada aí pelo prestígio, né? Ele entrou aqui, eu já conversei sobre isso com ele e outros Ah, educadores físicos, né? Que às vezes você tem uma criança que joga, né, futebol, por exemplo, como uhum, é o time dele aqui, e ela tá ótima, na outra semana ela tá péssima, né? E sim. assim, o que eu falei até pro meu filho, tem 12 anos, ele tá bem nessa fase de levar a toalha da mesa, de pegar o copo e derrubar e tal, enfim. E bem nessa questão de que você fala assim, gente, o nervinho aqui do meu braço, ele tá desse tamanho há mais de 30 anos, né? O da criança não. O da criança tem 1 mês, 2 meses que tá desse tamanho. Quer dizer, o esquema Uhum, corporal dele mudou e ele não não percebeu. percebeu, né? Eu vi aqui, o doutor E... Gustavo fez uma. Pode falar. Não, não. Uhum, Fez uma pergunta. Vocês veem uhum, relação direta de uhum. hipotonia, uma relação direta entre hipotonia e pior consciência corporal, propriocepção? Uhum. Eu acho que sim, né? Porque o Uhum. tônus, ele dá uma resposta muito. O tônus é músculo, né? A gente falando de face, a face não é nesse sentido, mas a face transmite essa informação. Aí a gente vai entrar até em biotensegridade, né? Mas assim, um corpo que tem uma parte mais hipotônica, para essa informação chegar, eu não tenho documentação científica, hein, doutor, mas eu vou atrás. Mas com certeza a informação chega diferente. Então a resposta dela é diferente. Então talvez ela precisasse de mais tempo. Eu não sei se é qualitativamente pior. Eu acho só que é diferente. Então pode ser que talvez ela precise de um trabalho de mais tempo, ou, entendeu? Não é mais estímulo ao mesmo tempo, mas é trabalhar um estímulo, adequar e ajustar aquele estímulo e ver aquela resposta. Então, eu acho que quando tá com hipotonia, eu também não sei se é geral, né? Ou se é só em algum. Porque tem crianças que a gente fala são mais molinhas, e é o São. tônus normal, mas É. ela é mais molinha, né? E não necessariamente ela tem uma consciência corporal ruim. Ela Uhum. trabalha, ela faz os jogos e tal, às vezes ela só não aguenta tanto tempo ficar em algumas posturas, em algumas. Ela tem menos resistência, entendeu? Aí teria que trabalhar, né? O tônus, a resistência, a performance, algumas coisas assim. Mas diretamente pior, eu de verdade não sei responder agora. Precisaria estudar Tá. para responder. Mas da minha Uhum. experiência, a hipotonia precisa de um trabalho com estímulos pertinentes ao que o corpo está me dando entradas. Né? Não sei se Uhum. deu para responder, doutor Mi. Eu falei muito rápido agora, hein? Agora meu cérebro foi. Foi ninja, né? A Carol, minha irmã, Carol Soares do Couto, está perguntando: uma criança que se machuca demais brincando, tem consciência corporal? Vou justificar, Tá porque bom. ela tem É uma irmã, menina de irmã. 11 anos que sofre de cabritose, sabe cabritose? Nunca tinha ouvido, vou emprestar. É, é essa, é cabritose. Uhum. Eu acho. E, enfim, né? Essa criança se machuca demais brincando.
É uma Sim. questão de consciência corporal? O que que é? Eu acho que seria valer, eu não sei, não conheço a sua sobrinha, né? Mas vale a pena a gente investigar assim, como que é a relação dela com a pele, né? Como que é essa, porque tem crianças mais sinestésicas, né? Que elas são mais Uhum, do movimento e menos do toque. Não que tenha que ser menos do toque, mas às vezes ela vai mais pro movimento e às vezes não dá tempo desse corpo também perceber o que está acontecendo. Então, às vezes, entendeu? Não que massagem, uhum, mas às vezes por um toque direcionado nas fibras, alguma coisa nesse sentido pode melhorar essa a, a informação chegar, a aferência é quando uma informação chega para o nosso sistema sensorial. Né? Eu tenho um receptor, essa informação está chegando para ele. Então, às vezes, tem algumas técnicas, não só massagem, mas eu falei uhum. massagem para entender que é um toque, mas são toques bem já técnicos mesmo que a gente vai ajudando. Bastõezinhos, percussões, algumas coisas assim para entender que tem o osso, gestos mais coordenados mesmo, né? Trabalhar com um pouco dessa motricidade de uma forma mais coordenada, para ela entender onde está o eixo e a Uhum. extremidade. Entendeu? Entender, mas assim, do corpo, né? Porque saber, ela provavelmente ela deve ser muito esperta, ela deve falar pá, 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 tal coisa. Mas essa conexão às vezes falta. Então, eu acho que pode ser falta de consciência corporal, mas essa consciência de interocepção mesmo, de propriocepção, de perceber Uhum. a distância, né? Eu falo assim, criança é incrível, né? Você também trata muito jogador de futebol, né, Mirim? Eu também trato algumas crianças que jogam futebol. E às vezes ela tem uma disfunção postural lá X, mas vai lá e faz um baita de um gol. Vai lá e faz. Uhum. Então, assim, a dinâmica como ela usa o corpo dela tem resultado, né? Tem. Então, isso é incrível, assim, né? Então, É, a doutora Ana, acho que é Ana Lúcia Sapinto, é uma hum, pediatra que estuda o esporte, né? E certa vez eu ouvi ela falando que a gente não sabe se arrumassem as pernas do Garrincha, né? Se ele seria quem ele é. eu sempre uso o exemplo dele. Eu falo assim, se tudo a gente tivesse que endireitar, a gente estava perdida, porque o É, que a gente ia fazer com o Garrincha? Ele dominava aquele corpo de uma forma tão pois é. brilhante que passa, né, décadas e a gente volta a falar dele, ó, até arrepia, porque fala, gente, como aquele É. cara fazia tudo aquilo, né? É, o próprio Então, Neymar, né? Ele anda com uma rotação externa de sim, quadril, sim. assim, um jogo que dá até uma agonia, né? Tipo assim, nossa, Uhum. se eu fosse olhar com 11, 12 anos, teria tentado arrumar o jogo do quadril. E aí, o que que ia virar, né? A E gente não iria ser sabe. bom para ele depois, né? Então, assim, a É, gente tem que pensar em arrumar alguma coisa que tenha queixas, ou que que a gente tenha está vendo sintomas, né? que tenha sintomas, né? Ou a gente está vendo assim, igual a gente está falando da má postura, né? Então, assim, tem muita gente aí falando, mas N coisas não prejudicam. Tá. Tem alguém, porque ninguém conseguiu provar que prejudica, tá? Mas tem alguém que provou que não prejudica, né? Porque a gente tem que tomar cuidado com isso. Se a gente É. sabe que esse corpo precisa de harmonia, precisa, né, de desenvolvimento o mais possível simétrico, né? Não que tem que ser um lado igual ao outro, mas um Uhum. desenvolvimento harmônico. Acho que simétrico não é a melhor palavra. Eu Harmônica é preciso, melhor. eu acho que harmônico é melhor porque me lembra alguma coisa sutil e que permite, porque às vezes tem, igual a gente Uhum. falou, uma assimetria, mas é uma assimetria que o corpo está dando conta de Uhum. se organizar frente à gravidade. Né? Como ele lida com a gravidade, para mim é mais importante, né? Agora, se Uhum. ele não lida bem, ele entorta, tem queixas, aí a gente precisa averiguar, né? Investigar. Tem Respondemos uma para sua irmã? pergunta, acho que sim. Tem uma pergunta aqui, Tá. gêmea Seilina e Ananda, que ela está falando de dores nas pernas, a criança tem 5 anos. Hum. Não sei, eu fiz uma live há 15 dias É que eu ia atrás, até com falar, o vou deixar doutor, para você responder. até com o doutor Gustavo, que está aqui, a gente falou bastante sobre isso, dessas dores, né? É importante mudar o estímulo, viu? A mãe das gêmeas, mudar o estímulo do que ela vem fazendo da parte motora. O doutor Gustavo falou, concordo, então respondeu. A Carol deu uma risadinha. Cíntia, uma criança que deve ser machuca cada vez que brinca. A consciência é precoce? Será que é isso? Não entendi muito bem a pergunta. Será que ela quer dizer que se machuca toda vez que brinca? Não... Não, se ela Cíntia, se fala melhor um machuca, pouco. explica um pouquinho mais para a gente poder É, conversar mais. Olha, a a Thaís Alba está colocar. aqui, a Alba tá aqui. A Ah, Alba foi Thaís, uma coisa nossa, que, brilhante. A Thaís está aqui, que ó o honra, hein? peso. Fala sério. E nossa, nossa amiga, doutor José Investigar como Otávio foi.
Ui, E o doutor José desculpa. Otávio também está aqui. Ele é, nossa senhora, magnânimo. Ah, Então, sim, né? investigar como foi o desenvolvimento motor da criança. Brilhante, Alba, brilhante, porque a gente precisa entender como que foram integradas todas essas fases, né, do desenvolvimento da criança. A gente não pode pular a fase, né? A gente tem que, Uhum. mesmo como fisioterapeuta, avaliar, né, de uma forma íntegra, né? Todas elas, né? Aqui o Uhum. Murilo falando, ter consciência eu tenho, mas meu skate não gosta de mim. Ai, eu acho lindo o skate, adoro. Gostaria de aprender. Vou continuar nas perguntas que eu tenho aqui, tá, Tá Patrícia? bom. Vamos lá. A mudança de peso de uma criança, né? Ou um estado emocional, isso pode influenciar na postura? Aí, entre parênteses, ela colocou assim, ou quando uma criança passa por um momento muito difícil. Eu acho que ela quer dizer que esses fatores todos podem influenciar na postura? Com certeza, com certeza. Isso aí a gente vai lá para. Não sou psicóloga, tá? Mas eu estudei por causa até da psicossomática, com muita gente assim da área. O Reich vai falar isso, das couraças musculares. A gente armazena Uhum, energia, músculo é energia, né? É uhum. energia de ação. E aí vai acumular em alguns locais ali, com certeza vai influenciar a postura. E aí que é importante a gente trabalhar com a postura da criança, não só a postura que o pai e a mãe querem que a criança tenha, né? Eu acho Isso que, é. entendeu? Eu acho que isso é uma coisa muito salutar da gente falar também. Isso na hora da entrevista eu sempre pergunto, porque tá, isso incomoda quem, né? E aí, Uhum. quando eu faço essa pergunta, a mãe me olha com um olho desse tamanho, me dizendo assim: peraí, você vai me desautorizar agora, né? Mas Não. muitas vezes algumas coisas incomodam diretamente a mãe ou o pai, e a criança tá bem com aquilo, né? Ela tá autorregulada, ela tá Não vivendo. sei, não sei nem se ela tá bem só. Eu acho que ela tá bem, mas ela também não se dá conta, né? É, Então, aí eu devolvo muito quando eu sempre isso na frente da mãe, porque eu falo, esse diálogo tem que ser, não é bem um diálogo, né? Mas essa conversa tem que ser muito honesta, né? E uhum. aí eu falo, a sua mãe te trouxe aqui, a sua mãe está preocupada com a Ah, sua sim, postura, claro, né? né? Não, Uhum. não, não, Ela eu fez devolvo a para parte dela, né? ela, exato. O pior seria se você não tivesse uma mãe que olhasse por você, Uhum. né? Aí a criança, né? Fala assim, mas você tem direito de falar se você quer fazer ou não. A gente tem que trabalhar isso de uma forma consciente. Mas com Mesmo certeza, às porque o vezes, corpo é dela, né? E quem é, vai sentir as alterações e as é ela, mudanças e tudo é é ela, ela. né? É ela. E às vezes a criança tá naquele corpo, com certeza, escondendo alguma outra coisa que ainda tá difícil dela lidar. Né? É o que Uhum. a gente falou, às vezes a gente sabe da coisa, mas aí a gente acaba, a gente mesmo tendo dor de cabeça, tendo algumas outras crises, alguma assim, uma crise no ombro, mas eu sei que eu já lidei com isso, né? E o corpo, ele vai representando coisas pra gente, né? E a gente precisa ter o que a Alba tinha falado lá no início, acolher essa pessoa, o corpo dela, e Uhum. toda essa angústia, mas eu acho que você falou no início uma palavra que é maravilhosa, que é conquista. E Uhum. permitir ou facilitar, não permitir, acho que é a pessoa que vai permitir, né? A gente é um facilitador desse caminho. A gente vai organizando pelo desenvolvimento motor, pela linha de raciocínio que a gente vai tendo, até da própria biomecânica, da Uhum. biotensibilidade, como esse corpo vai se locomovendo, que aí é o que ele precisa, né? De uma forma mais saudável para essa pessoa, né? Para essa É, até, criança. até mesmo para a gente entender assim que o corpo não é dois mais dois, né? Ele é um organismo dinâmico, ele é vivo, Sim, né? Não é sim. como um carro, enfim, que isso mais aquilo vai dar aquele resultado, né? Não Sim. necessariamente, né? Ele é dinâmico, então pode ser que ele tenha uma reação esperada, tanto do terapeuta Uhum. quanto da mãe, quanto da criança, e pode ser que ele tenha uma reação não esperada, né? Tanto física, Uhum. emocional, enfim, porque a gente tem as questões miofaciais que são enormes, né? Acho que a Cíntia falou, desculpe, é isso mesmo. Quando se machuca, cada vez que brinca. Pode ser uma consciência precoce que eu não entendi, mas pode ser alguma questão de consciência corporal? Então, eu acho que daí é uma falta de consciência corporal, não é isso que ela tá querendo, Uhum, né? É, eu acho que assim, a criança tá brincando. Eu acho que é falta de consciência corporal, mas precisa avaliar, ver como que são essas brincadeiras.
tem muita questão nisso, né? Se a gente tivesse também aqui com uma outra pessoa assim conversando dessa parte comportamental, avaliaria por que ela tem que sempre machucar, se ela está É. brincando numa área sem risco, né? E de repente Uhum. talvez esteja chamando atenção. Tem muita coisa aí, entendeu? Envolvida. Para Depende da idade envolvida. também, né? Às vezes tem a chegada de um irmão, às vezes tem o pai que foi trabalhar mais tempo fora. Então tem tanta coisa ali nesse universo que eu não É, saberia responder se é só a consciência corporal. quando o meu filho tinha de 3 para 4 anos, às vezes quando eu ia dar banho nele, parecia que ele era vítima de maus tratos, assim, porque ele era todo roxo e você ia dando Nossa, banho e ele, ai, 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 ai. que Porque assim, dói! para ele, assim, era perder tempo, prestar atenção com frear a bicicleta, Isso, é com perder tempo. Eles parar para querem resolver, perder tempo, assim, de verdade. Não isso, percebia que eles onde ele querem estava correndo. desbravar o mundo. Ele só freava a bicicleta com o pé. Então, lógico, tinha o dedão tirado, lasca do dedão, essas coisas assim. Mas eu percebia muito nele que era assim, eu não quero perder tempo com nada, né? Tá tão gostoso isso aqui que Uhum, eu não quero parar. Agora, se é uma criança maior, que tem mais consciência do que ela está fazendo, né? Porque conforme a uhum. criança vai crescendo, ela vai tendo mais consciência do que é perigoso, do que não é, o que machuca, o que não machuca. Acho que tudo isso precisa ser levado em conta. Sem contar que tem outras coisas que afetam a consciência corporal, como calçados, os terríveis crocs, por exemplo. Aí, então, às vezes a Boa, criança tá. Gustavo! Ai, doutor Gustavo, foi brilhante, hein, agora. Às vezes a criança tá com. A gente, às vezes. Não vou dizer que é o caso da moça, da Cíntia, mas às vezes a criança tá com alguma roupa mais justa e ela não consegue se movimentar direito, igual o sapato. É. Então a criança precisa brincar descalça, a criança precisa brincar com roupas confortáveis, largas, né? Largas que eu digo assim, que permitam a flexibilidade do corpo também, né? É. Agora, eu estava pensando aqui também na questão de se machucar, às vezes precisa mesmo rolar. Às vezes é uma criança que foi exposta a poucos, também não estou julgando, pelo amor de Deus, a gente está Uhum, uhum. confabulando, hein, Cíntia, aqui. Conjecturando, nós não sabemos Conjecturando com a sua que criança pergunta, é que eu acho essa. que abre Uhum, muitas coisas. E ela às vezes não sabe como rolar direito. Ela fez, mas ela não entendeu, não relembra. Porque às vezes a criança uhum, só pula e ela não tem nesse gestual do pular algo que perceba, igual você falou, do freio da bicicleta, mas do freio do próprio corpo, né? uhum. De como trabalhar essa aterrissagem, de como trabalhar esse rolamento. Igual a gente falou do skate agora há pouco, eu preciso dominar muito o meu corpo para quedas. Eu mesma fui Sim. fazer arte marcial uma época e me lesei quando eu caía. Então eu precisava treinar a minha queda, meu professor, meu sensei, ficou me treinando várias quedas para eu melhorar a minha queda. Ele falou, depois que você melhorar isso, você vai fazer outro gesto. É. Perfeito, né? Então, às vezes, precisa trabalhar, entendeu? Algumas coisas. Brincar de rolar no colchão no chão, né? Alguma coisa. De repente, ela vai aguçando toda essa parte e melhora, né? Não É. sei. Aqui a Paty está falando também, Paty não, a Alba, né? Paty, Alba, também tem que ser avaliado o desenvolvimento motor desse bebê, Sim, né? Tem desde o bebê. um vídeo que eu coloquei no meu feed tem um tempo atrás, quando eu estava falando sobre os pés, e é uma criança, meu sobrinho, ele tem 2 anos, e ele estava na casa dele calçada, tinha um pedaço assim só de terra, que era onde tinha tirado uma árvore, e ele estava passando o pé, escavando o pé naquela parte de terra, e aí a mãe dele vai, brinca, enfim, é um videozinho que vale a pena porque é engraçadinho. E aí ele vira Uhum. pra mãe e olha e fala assim, ai, deu de pisar. Tipo, ele é gaúcho, então tem um sotaquezinho, né? Ela deu de pisar, tipo, já deu, né? Já pisei o que eu queria. Então, assim, é tão notório que ele estava querendo explorar o sensório ali dos pés dele, né? É tão Uhum. claro que ele estava tentando explorar aquilo e dar os limites para o próprio corpo, né? Ele estava precisando daquele sensório geladinho, lá é muito frio, eles estão sempre com muita roupa. É tão evidente isso que ele saiu de casa, tirou o calçado, quando a minha irmã viu, ele estava lá na calçada fazendo isso. É claro, ele tem uma personalidade, não sei se eu posso dizer assim, exploratória. Muitas crianças não têm. Uhum. Então, às vezes não rolou, não gatinhou, não fez, né, não fez alguma fase que tinha que fazer no desenvolvimento, isso aparece pra gente Uhum. lá quando a gente vai fazer um tratamento postural Sim, na criança, né? Que seja de sim. readequação de postura, ou que seja uma lesão.
isso aparece, né? Fica bem evidente aquilo que ele não fez. Ou porque ele pulou uma fase, enfim, às vezes pegou de 8 a 10 meses no inverno severo, Ficou com ou mais roupa, enfim, ficou por mais difícil de insegurança se da mãe, mexer. Uhum. várias coisas, né? Mas como o Gustavo falou ali do calçado, do Crocs, uma coisa que eu gosto de salientar, eu tô te entrevistando, mas só para Não, imagina, eu falar, acho que a conversa é isso. que É, roupa e calçado em criança é só proteção, né? é. E muitas vezes a moda vem, põe cinto apertado, põe mais meia calça, mais uma calça de tecido, mais um colete, mais Mais uma uma barreira. faixa, mais uma tiara, mais uma coisa assim. Isso para passear é lindo, mas o No tempo dia a dia, inteiro, no dia a dia, né? A pele é lotada de receptores sensoriais, né? Então, brilhante, Rê, brilhante. isso pode atrapalhar bastante. O tempo está passando, eu vou fazendo outras Tá. perguntas que tem Não, aqui. só vou comentar que a gente tem um pé muito urbano, né? Então, por isso que a gente sente tão bem quando a gente vai pra praia, de pisar na Uhum, areia. Tem gente que odeia, né? Mas tem, eu tô uhum, falando assim, mas a gente não tem só um pé urbano, a gente tem uma pele, que você falou de pele, eu estudo muito a pele, uma pele urbana também. Então, uma pele que tá sempre com muita roupa, né? Que não passa. Até o fato da gente passar um creme faz diferença. Né? Então, da é, gente explorar a forma de passar um creme. Ainda mais uma criança. Então, a criança precisa desse corpo e explorar, o rolar, o subir no sofá, o subir na, é, né? É diferente você brincar nesse sentido do corpo mesmo, como a habilidade dele conquistar e vencer a gravidade em cada fase, né? E a gente também precisaria fazer mais isso. Não é à toa quando que você. algumas brincadeiras, desculpa, deram Não, tanto resultado. Arborismo, sabe? Umas coisas assim, que foi muito. Aquela de andar numa. Que eu no Ibirapuera eu via muito, eu esqueci o nome daquilo agora. Que você também esqueci. anda, mas você tem que equilibrar. Então é um É. desafio para o corpo, né? Entendeu? Não só pular, eu tô dizendo, tem coisas que a gente pode fazer com o corpo que são muito legais, assim. Sabe que sempre que eu recebo alguma criança entre 7 e 9 anos, Hum. eu peço para a criança voltar a passar creme no corpo, porque Olha que gostoso! Aham. voltar à hidratação do corpo, né? Que seja a mãe ou que seja a própria criança, para ela sentir de novo onde o corpo dela está delimitado, né? Porque a criança cresce num espaço muito curto de tempo, né? Então, assim, a pele Uhum. tomou dimensões muito grandes, ela é lotada de receptores e de receptores de posicionamento, que eu esqueci agora o nome, e aí Uhum. você fazendo isso, né, percebe de novo onde que está o braço, onde que está o ombro, onde está as costas, né, onde que eu me sustento, Sim, com atividades simples, né, assim, sim. e aí também que eu chego, também gosto de falar assim, deixe seu filho vestir a própria roupa, ele Hum, precisa errar onde está o buraco o da pé, ele calça, precisa ele precisa descobrir. errar Nossa, bastante, sensacional! colocar a manga Sensacional. da camisa na cabeça, ele precisa precisa errar isso para poder Aham. tomar a decisão correta, né? Sensorial toda, né? E absorver, né, que tem um lado ou outro. Às vezes a gente só se preocupa que a criança saiba o que é direito e esquerdo, mas eu sempre falo, é preciso saber que tem diferença. É melhor Sim, é. ainda, entendeu? Esse Uhum. lado é desse, esse lado é desse. Beleza. Você já sabe muito do seu corpo, eu falo assim. Aí, né, porque a nômina, né, a nômina vai vindo com a conquista e tal, mas ele precisa entender o funcionamento, né? Isso é Onde tá, brilhante. né? Onde tá, como funciona, né? Uhum. Olha, o Eduardo colocou aqui, a slackline, aquele da Ah, sim, linha. isso. Obrigada. Boa, obrigada. Valeu, muito obrigada nisso. Então, assim, eu acho que eu ainda tenho duas perguntas aqui, mas nós temos 10 minutos só. Eu queria só que você me dissesse, assim, duas coisas. O que Uhum. que mais perguntam para você a respeito de postura? Tipo, qual que é a pergunta campeã? Nossa, que legal. E qual é a pergunta e qual é a resposta que você Dá. acha Uhum. que os pais deveriam saber? Assim, o que que eles mais perguntam e o que que Uhum. eles não perguntam que você Que precisaria pensa saber. que precisaria saber sobre postura e consciência corporal? Eu sei a pergunta que é assim. Eu falei, nossa, eu não vou saber, mas eu sei. A pergunta que mais chega, tanto quando o pai ou a mãe trazem um Hum, filho, ou quando alguém me procura para cuidar de postura, é: em quanto tempo eu vou ficar bom?
Ah, é, é verdade. É sempre essa. Quantas sessões eu vou precisar? Aham. Daí eu pego, abro a linha do tempo e falo, há quanto tempo você chegou assim aqui? Aí a pessoa, ai meu Deus, então não tem jeito. Falo, Quanto tempo não. você demorou para Quanto chegar tempo você desse jeito? demorou, né? Para me trazer o problema. Agora eu tenho que dar a Uhum. solução, né? E pá, né? Mas enfim, eu acho que essa é uma pergunta que vem, porque as pessoas. Mas eu Uhum. acho legal essa pergunta, porque essa campeã tá falando em quanto tempo eu vou ficar bom, em quanto tempo de sessões eu É. preciso. A resposta que eu dou para essa, quem é meu paciente, aqui não sei se tem alguém aqui, mas eu falo. Cada corpo tem o seu tempo para tomar Uhum. sua consciência corporal. Lógico que se eu estiver dando comando que não seja bom, isso não vai ser bom. Então, eu, como Uhum. leitora desse corpo, de percepção, eu também tenho uma acurácia para investigar e para lidar com isso que talvez facilite. Ou não, Uhum. né? Uhum. Eu falo que tem paciente para terapeuta e terapeuta para paciente, né? Tem umas É. linguagens que casam, assim, que são brilhantes. Mas então eu acho que assim, cada corpo tem o seu arranjo. E não quer dizer que vai demorar muito ou pouco. Eu tenho pessoas que, às vezes, em 4 sessões de verdade, às vezes, em Mudam duas bem o esquema sessões, corporal. nossa, é brilhante. Assim, eu falo, nem eu, quando termina a sessão, eu falo, nossa, como foi, né? E eu falo, esse trabalho não sou sozinha. Esse trabalho, né, Uhum. Renata, é com a pessoa. E aí eu falo, ó, você pagou, mas você leva uma bandeja para casa cheia de possibilidades. Olha, até me arrepia, de verdade. Cheia de possibilidades. Porque, assim, o corpo é muito legal de a gente trabalhar quando tem a atenção. Quando eu tenho essa consciência, quando eu tenho esse querer. Quando isso tá, nossa, vai, entendeu? E às vezes a gente quer dar alta, a pessoa não quer. É complicado. Eu falei, meu, É, tem que encontrar outra coisa agora. Eu falei, tá bom, o que que eu vou corrigir agora? Tipo essa assim, que né? está comentando aqui, quantas sessões é pergunta clássica, e gostei da expressão leitura de corpo, ela foi Ah, minha paciente bastante tempo. que lindo! Olha que E aí às vezes você gostoso! quer dar alta e o paciente não quer, né? Já passei ela para Aham. duas outras físicas, porque não, Não, mas é agora vai um legal, tempo com às o vezes, outro, um tempo com o vai fazer um outro. outro trabalho, né? Porque eu É. investigo de uma forma. Eu dividi muito tempo também paciente em sala com a Alba. Então a gente tem um percurso legal, assim, de jornada de Aham. carreira, né? E é muito legal. Às vezes eu estou fazendo um curso, ela está fazendo outro, então vai participar com outra coisa, às vezes vai trabalhar com água, hidroterapia, não sei, a gente Uhum. vai beneficiando esse corpo. A gente não é Mudança dono de da estímulo, verdade. né? Mudança de estímulo. Eu acho que um corpo, É. ele fica muito ávido, né? Ele é ávido por mudanças de estímulo. É que o cérebro quer que a gente não tenha tantas mudanças para não gastar energia. Mas É. o corpo, a face, o músculo, eles querem informações. O osso, né? Eles querem informação. E a segunda é o que eu preciso falar para O o que que pai. você pensa que as pessoas deveriam saber? A gente tem 4 minutos. O que que você pensa que Nossa as pessoas Senhora, vou ter precisam que gravar um saber? vídeo É. Uma sobre pergunta, vai, uma postura. resposta que Sobre você acha que as pessoas postura. precisam saber. Primeiro que eu acho que tem jeito. Sabe? Tá? Se não tem um outro jeito. Eu acho assim, não Uhum. tem uma única resposta, mas que Tá. há um jeito de se cuidar, há. Eu acho que como a gente está cuidando de eu falo assim, igual tinha um paciente mais velho e eu fazia o trabalho dos pés. E aí o Uhum. dedinho do pé, então ele fala, mas eu vou conseguir? Eu falei, vai. Se o músculo tá aqui, vai. Você trouxe seu pé com o músculo? Ele, oi? Eu falei, você É, trouxe o seu pé com o músculo, né? o Ele não músculo veio entendia. junto? Eu brincava assim, mas quer dizer assim, eu coloquei um monte de questões ali para ele. Ele era um Tá. advogado brilhante, assim, já faleceu, mas é isso. Então ele conseguia trabalhar com a musculatura e com a consciência e foi devagarinho com o estímulo. Também não adianta dar muito estímulo se a Uhum. pessoa tem um tempo para receber esse estímulo, né? Porque a pessoa chega na sessão com todo a criança, a mãe ou o pai, ou enfim, ele chega com tudo que estava ali para a sessão. Então, até ele tomar conta do corpo, entendeu? Tem muitas formas de organizar ali. A gente pode fazer uma só de organização da sessão, eu tive uma ideia agora. Pode. Mas, enfim, é muito legal, assim, a gente beneficiar. Então, o corpo tem jeito, sim, se tá achando que não tá bom, tem jeito, sim, de melhorar, de transformar. Tem jeito. Eu acho que a resposta é tem jeito. Se não tem um, Tá. tem outro. O Murilo aqui, já avaliei ele também. A mãe dele é uma amiga querida, tá colocando que adorou Hum, participar. As pessoas
Parabéns, muitas informações, parabéns pela live, muito Obrigada. esclarecedora. Passar muito Patrícia, rápido, gente. muito Nossa rápido. Tô com medo muito de louco. derrubarem a gente. A Tá bom, Silene, duas vamos lindas, falar parabéns pelas tchau. informações. Se E tiverem vocês dúvidas, arrasaram, enfim. estamos Se tiverem, disponíveis. Pode escrever direct. pode Tá? escrever direto para a Patrícia, direto para mim. Sim. O que uma não sabe, a gente passa uma para A gente outra. Eu resolve em adorei conjunto. receber você, assim, Nossa, eu obrigada amei o convite. pela Nossa. disponibilidade. Quero dizer de novo, quem tiver interesse, tem bastante resposta, tá bom? Tem o link lá no Instagram da Patrícia. Sim. Vale muito a pena quem trabalha com criança, escola, quem tem criança. E é isso, Patrícia, muito obrigada. Eu vou tentar deixar a live por ter me salva. acreditado em mim, sem me conhecer. Nossa, você foi um anjo, assim. Muito obrigada mesmo, viu? Tá Ai, a minha tia falou que já passou rápido. Obrigada, eu vou sair passou então. mesmo. Já você Tá encerrar joia, com gente. calma. Obrigada. Comigo, manda direct pra mim que eu tenho Patrícia, livro pra manda vender. direct pra Patrícia, que ela tem ali, todo mundo. Parabéns, Heloísa, o Nando. Obrigada, Patrícia, mais uma Obrigada vez, tá? mesmo. Um beijo, grande, gente. boa noite Obrigada pra por todos. tudo. Boa noite.